O básico. Uma obsessão romântica doentia por uma única pessoa. Geralmente acompanhada de afeto não correspondido e idealização completamente real da referida pessoa. Não há ninguém. Existem alguns bons e existem alguns ruins, mas não há ninguém. Em qualquer relacionamento, a pessoa com mais poder é aquela que menos precisa da outra. Poder real é o grau em que uma pessoa tem controle sobre suas próprias circunstâncias. Poder real é o grau em que realmente controlamos as direções de nossas vidas. Seja em um casamento monogâmico, relacionamento de longo prazo ou um caso de uma noite, esforce-se para ter um desejo genuíno em seus relacionamentos. As mulheres nunca querem divulgação total. Nada é mais satisfatório para uma mulher do que pensar que ela descobriu um homem com base apenas em sua intuição feminina mítica, ou seja, imaginação. Rejeição é melhor do que arrependimento. 90% dos dilemas em que se encontram os IMFS, idiota médio frustrado, e a maioria das preocupações dos homens com o sexo oposto encontram suas raízes nos métodos e meios que usam para reduzir sua exposição à rejeição feminina. Esses são amortecedores que visam reduzir o potencial para essa rejeição da intimidade. 1. RLD, relações de longa distância. 2. Jogando amigos. 3. E-mail, mensagens instantâneas e textos. 4. Facebook e encontros online. 5. Objetificação de gênero. 6. Idealização de gênero. 7. Mentalidade de escassez. 8. Mulheres mais velhas, mulheres mais jovens. 9. Ligas. 10. Pornografia. Você não é alfa por causa de suas realizações, você tem suas realizações porque você é alfa. Você possui uma mentalidade que teve de desenvolver ou veio naturalmente para você. Os comportamentos alfa são manifestações de uma mentalidade alfa. Ser alfa implica que você necessariamente se eleva acima de um certo grau de mediocridade comum, dependendo do contexto. Teoria da placa. Quando um homem gira mais pratos, quando tem ferros no fogo, quando está perseguindo várias mulheres ao mesmo tempo, quando tem opções que vale a pena explorar, um homem terá uma compreensão natural e subconsciente de que se uma perspectiva não se expandir, outras muito bem pode. Girar mais pratos dá a você mais oportunidade de selecionar a partir do maior conjunto de opções possíveis e datá-las ou descartá-las como achar melhor. Isso tem dois benefícios. Em primeiro lugar, serve como experiência valiosa, embora não comprometida, para aprender o que um homem necessita para sua própria satisfação pessoal. Em segundo lugar, a oportunidade e as opções tornam um homem um prêmio. As mulheres preferem compartilhar um homem de alto valor que seja confiado a um fiel perdedor. As mulheres se comunicam secretamente, com gestos, olhares, significados velados. Você tem que comunicar sua intenção de não ser exclusivo secretamente. Nunca diga abertamente a uma mulher que você tem outros pratos além dela. Permita que ela descubra isso por seus maneirismos, seus comportamentos e, definitivamente, por sua disponibilidade para com ela. A confiança derivada das opções de mulheres não exclusivas em mãos e de ter gerado com sucesso essas opções no passado. Um homem verdadeiramente poderoso guarda zelosamente seus recursos mais preciosos, sua independência e sua capacidade de manobra. Em outras palavras, suas opções e sua capacidade de exercê-las. O verdadeiro poder não é controlar os outros, mas o grau em que você controla o curso de sua própria vida e suas próprias escolhas. Independentemente de quais sejam as suas razões, as mulheres devem ser apenas um elogio à vida de um homem, nunca o foco dela. Quando você começa a viver para uma mulher, você se torna essa mulher. Você não pode ajudar ninguém até que primeiro tenha ajudado a si mesmo. A monogamia é um ditame do imperativo feminino. É o contrato social que o feminino precisa em última instância para suprimir um desejo constante de segurança em um mundo muito caótico. Todas as mulheres são sexuais, você só precisa ser o cara certo na hora certa para o trabalho. Nada serve melhor a um homem do que ter 3 ou 4 mulheres competindo por sua atenção exclusiva e fomentando nelas aquela ansiedade competitiva feminina da maneira mais sutil e dissimulada possível. Conectado. As mulheres têm namorados e namoradas. Se você não está transando com ela, você é namorada dela. A resposta padrão de um homem sempre deve ser dispensá-lo da situação de friendzone, sejamos apenas amigos. RLD, relacionamento de longa distância, S não são relacionamentos.
Os caras se apegam aos relacionamentos de longa distância porque ainda precisam aprender que a rejeição é melhor do que o arrependimento. O esquema do Salvador, as expectativas masculinas beta de reciprocidade de intimidade, geralmente sexual, para problemas femininos resolvidos. Homem e mulher não podem ser amigos da maneira ou do grau que a maioria das pessoas percebe como uma amizade entre pessoas do mesmo sexo. Parte de ser alfa é sua facilidade com as interações masculinas. Se todos os seus amigos são mulheres, isso questiona sua credibilidade no alfa por parte de uma mulher. Desconectando. A coisa menos atraente para a maioria das mulheres é um homem que está disposto a comprometer qualquer parte de sua identidade para aplacá-la, muito menos vendê-la por atacado. As mulheres são naturalmente atraídas por essa independência masculina, pois ela representa uma pista muito forte para a segurança e o potencial de fornecer essa segurança para ela. Quando você se altera, ou tem sua personalidade alterada por uma força externa, isso é uma ameaça a essa previsibilidade, então o contra-ataque lógico é que outros tentem nos colocar de volta em nossos lugares. O homem que você deseja se tornar exige que você haja. Os postes da meta para sua própria satisfação sempre continuarão se afastando de você, e isso é uma coisa boa. É isso que nos inspira a crescer, amadurecer e desenvolver a capacidade de superar desafios. No entanto, tudo isso requer ação de sua parte. As mulheres devem ser apenas um elogio à vida de um homem, nunca o foco dela. Os homens devem ser sexualmente, emocionalmente e relacionalmente não exclusivos até os 30 anos, mas esta é uma sugestão mínima. Acho que 35 até servem melhor para os homens. A importância é que conforme um homem envelhece e amadurece em sua carreira, suas ambições e paixões, sua personalidade, sua capacidade de julgar melhor o caráter, sua compreensão geral de comportamento e motivações, etc., ele se torna mais valioso para as mulheres mais desejáveis e, portanto, goza de melhores oportunidades a este respeito. O valor sexual das mulheres diminui à medida que envelhecem, e é neste ponto que o equilíbrio cai a favor do homem maduro. As mulheres querem querer os seus homens. As mulheres querem um homem que outros homens querem ser, e outras mulheres querem foder. Nosso grande perigo nesta vida não é que almejemos muito alto e fracassemos, mas que almejemos muito baixo e tenhamos sucesso. Jogo. Em seu nível de raiz, o jogo é uma série de modificações comportamentais nas habilidades para a vida com base em princípios psicológicos e sociológicos para facilitar as relações intersexuais entre os gêneros. As mulheres preferem compartilhar um homem de sucesso que esteja apegado a um perdedor fiel. Os anos de pico para o valor sexual de mercado feminino chegam aos 23 anos. Fertilidade, desejo, disponibilidade sexual e potencial realmente geral para a excitação e atenção masculinas atingem um ápice entre 22 e 24 anos de idade. Aos 36 anos, o homem médio atingiu seu próprio ápice, o valor sexual de mercado relativo. É nesta fase que o seu apelo sexual, social ou profissional atingiu a maturidade. Supondo que ele tenha maximizado seu potencial tanto quanto possível, é neste estágio que as diretivas hipergâmicas das mulheres o considerarão mais aceitável para seu investimento de longo prazo. Ele é jovem o suficiente para manter seu físico em boa parte, mas velho o suficiente para ter atingido a maturidade social e profissional. Nada é mais ameaçador e ao mesmo tempo atraente para uma mulher do que um homem que está ciente de seu próprio valor para as mulheres. Você é quem você acredita que é, e você é quem ela percebe que você é. Podemos alterar nossas próprias personalidades e tê-las alteradas por nossas condições ou qualquer combinação das duas, mas sugerir que a personalidade é estática é uma falsidade. O cara que se inclina ainda que marginalmente para o lado Jack do espectro torna-se pelo menos notável, e, na melhor das hipóteses, atraente, simplesmente pela dissociação das massas de caras legais. É muito mais fácil acreditar que o mundo deveria mudar para você do que aceitar a verdade de que você precisa se aprimorar para conseguir as coisas que deseja. É o caminho do homem preguiçoso para desqualificar ou baratear as coisas que ele deseja desesperadamente, mas não tem motivação para mudar para conseguir. Os homens beta não conseguem entender que os opostos se atraem, e salvo as notáveis exceções, a maioria das mulheres não quer se casar com outras mulheres, muito menos com uma cópia carbono de si mesmas. Betas tendem a se manter com o que funcionou para eles, que foi reforçado para eles, no passado. Conforto e confiança são condições pós-orgasmo, ansiedade,
excitação e urgência sexual são condições pré-orgasmo e ambas têm suas próprias assinaturas hormonais únicas. Comunicação. Quando uma mulher quer transar com você, ela encontrará uma maneira de transar com você. Se ela está oscilando entre estar dentro de você e depois não, deixe-a de lado por um tempo e gire outros pratos. Ficamos frustrados porque as mulheres se comunicam de maneira diferente de nós. As mulheres comunicam-se secretamente, os homens comunicam-se abertamente. Os homens transmitem informações, as mulheres transmitem sentimentos. Ao relacionar informações, os homens priorizam o contexto, as mulheres priorizam o contexto. As mulheres querem que os homens simplesmente entendam. As mulheres desprezam um homem que precisa ouvir para ser dominante, para ser confiante, para ser qualquer coisa que tem em sua lista de pré-requisitos para sua intimidade. Relacionar isso abertamente com um cara anula totalmente sua credibilidade como um homem genuinamente dominante. Comunique-se com seu comportamento. Nunca diga nada abertamente a uma mulher. Permita que ela chegue às conclusões que você pretende. A imaginação dela é a melhor ferramenta em sua caixa de ferramentas do jogo. Aprenda como usá-lo. As mulheres nunca querem divulgação completa. Convenções sociais. Individualmente, somos tão superficiais quanto nossas próprias percepções permitem, mas o efeito raso é uma convenção útil, desde que mantenha os homens duvidando de sua ingenuidade e autovalorização em troca da intimidade das mulheres. As metodologias de garantia de posição de seleção resolvem em torno do fomento da mentalidade da escassez nos homens. Se o valor pode ser inflado, o valor pode ser aumentado, garantindo assim um quadro de controle. As convenções das cláusulas de escape sempre oferecem uma saída para uma mulher e a absolvem, ou reduzem drasticamente sua responsabilidade de responsabilidade pessoal por meio de reforço social. A sabotagem da competição sexual destrói a reputação e é fácil observar isso em campo. Quando as mulheres usam a fofoca, ela se torna natural, uma vez que é uma forma emocional de comunicação, mas o objetivo é desqualificar um potencial competidor sexual. A função por trás da redefinição do papel do gênero poderia ser a promoção da androginia como um estado idealizado, ou uma luta pelo poder para redefinir os atributos masculinos e femininos, ou mesmo para garantir as mulheres como as principais seletoras no acasalamento. O termo mulher de qualidade é um termo impróprio. Os rapazes tendem a aplicar este termo em seu lazer, não tanto para definir o que eles gostariam em uma mulher, o que é na verdade uma idealização, mas sim para excluir mulheres com as quais eles realmente não tiveram chance em primeiro lugar, ou aplicou por engano muito esforço e muito foco apenas para ser rejeitado. As convenções sociais mais eficazes são aquelas em que o sujeito voluntariamente sublima seus próprios interesses, desestimula questionamentos e predispõe essa pessoa a encorajar e reforçar a convenção com outros. Esta é a essência da Matrix, tudo pode se tornar normal. Hipergamia. As construções sociais que dizem a ela para esperar o sacrifício de um homem, o que normaliza seu martírio, evoluíram para dissociar melhor seu próprio investimento em seus imperativos biológicos, isto é, hipergamia. A evolução a preparou social e psicologicamente para o sacrifício dele, e a prepara para se mover para um melhor abastecimento caso alguém se apresente ao seu redor. Da mesma forma, o fato de os homens se colocarem em perigo está enraizado em nossa competição por recursos, neste caso, direitos de reprodução. Ao longo da vida de uma mulher, as prioridades e critérios que ela mantém para um parceiro adequado variam em resposta às condições em que ela se encontra. O critério para o acasalamento de curto prazo é muito mais fácil de exigir quando uma mulher está em sua fase de pico de fertilidade de vida e, portanto, coloca esses pré-requisitos acima do que ela consideraria mais desejável para um emparelhamento de longo prazo. A parte mais valiosa de sabedoria que você pode carregar em uma monogamia de sua própria decisão e sua própria estrutura é compreender esse pluralismo sexual nas mulheres. Aceite a hipergamia como o estado operatório da mulher em todos os momentos. A fase em que os homens estão começando a se conscientizar de seu verdadeiro valor de longo prazo para as mulheres, geralmente por volta dos 30 anos, é quase exatamente a fase em que as mulheres esperam pressionar os homens que desconhecem seu valor de mercado sexual para seu esquema de provisionamento de longo prazo. Nenhum homem na história da humanidade jamais examinou completa ou precisamente uma mulher com quem se casou. Nenhum homem pode determinar com precisão como o amor de sua vida mudará no decorrer dessa vida. É uma abordagem muito mais saudável aceitar as leis do poder, as leis do jogo,
a consciência da pílula vermelha, a hipergamia, etc., e a forma de vida e a compreensão delas do que se convencer de que são uma exceção a elas. Não queria que as coisas fossem mais fáceis, queria que você fosse melhor. Regras de ferro. 1. O quadro é tudo. Esteja sempre ciente do equilíbrio subconsciente de quem é a estrutura na qual você está operando. Sempre controle a estrutura, mas resista a dar a impressão de que você é. Para estabelecer uma estrutura masculina saudável, o primeiro passo é livrar-se do preconceito de que as mulheres controlam a estrutura por padrão. Você entrará na realidade dela ou ela entrará na sua. 2. Nunca, sob pena de morte, honestamente ou desonestamente, revele o número de mulheres com quem você dormiu ou explique qualquer detalhe de suas experiências sexuais com um amante atual. 3. Qualquer mulher que o faz esperar pelo sexo ou, por suas ações, implica que está fazendo você esperar pelo sexo. O sexo nunca vale a pena esperar. O desejo genuíno não pode ser negociado. Se ela está percebendo seu valor tão alto quanto deveria ser, ela não hesitará mais do que alguns encontros para se tornar sexual, e certamente não dirá que está fazendo você esperar. A hipergamia não dá a uma mulher muito tempo de espera com um homem que ela considera de qualidade superior. 4. Nunca, sob nenhuma circunstância, mora com uma mulher com quem você não seja casado ou com quem não esteja planejando se casar dentro de 6 meses. Só não faça isso. Os relacionamentos duram melhor quando você gira mais pratos ou, pelo menos, mantém os outros à distância. Homens que estão girando pratos, homens com opções, homens com ambição, raramente veem a coabitação como algo além de um obstáculo limitador em suas vidas. 5. Nunca permita que uma mulher esteja no controle do nascimento. O cara é um idiota por não usar camisinha e assumir a responsabilidade por suas ações, mesmo que seja levado a acreditar que ela está controlando sua contracepção. Ele é o único penalizado financeira e socialmente por causa da escolha dela. 6. As mulheres são fundamentalmente incapazes de amar um homem da maneira que um homem espera ser amado por uma mulher. Os homens querem acreditar que podem ser felizes e sexualmente satisfeitos, apreciados, amados e respeitados por uma mulher pelo que ele é. Os verdadeiros românticos são os homens, não as mulheres. Os homens acreditam no amor pelo amor, as mulheres amam de forma oportunista. Não é que ambos subscrevam o amor incondicional, é que as condições para o amor de ambos os sexos diferem. 7. É sempre melhor gastar tempo e esforço desenvolvendo relações com mulheres novas, frescas e em potencial do que jamais será na tentativa de reconstruir um relacionamento fracassado. 8. Sempre deixe uma mulher descobrir por que ela não vai te foder, nunca faça isso por ela. 9. Nunca se autodeprecie seriamente com uma mulher com quem você pretende ser íntimo. As mulheres atuam nas subcomunicações e, quando você admite abertamente sua falta de confiança em si mesma ou em seu gênero coletivo, pode muito bem apenas LJBF. Mitologia. O verdadeiro teste para um homem é como ele vive consigo mesmo, sozinho. O homem que se sente confortável consigo mesmo e confiante em sua verdadeira independência é aquele com o qual as mulheres desejam estar associadas e dela compartilhar. Nenhum homem interessado jamais será encontrado para refutar a ideia de que as mulheres estão igualmente preocupadas, igualmente excitadas ou desejosas de sexo como os homens. As mulheres dão importância à aparência de acordo com sua fase de vida. As prioridades e a importância das características que as mulheres consideram como pré-requisitos para a intimidade mudam de acordo com as condições de sua vida. Uma constituição atlética e musculosa sempre foi o padrão masculino. O jogo e uma mentalidade masculina positiva são elementos vitais para sua atratividade e bem-estar, mas não farão você ficar melhor sem camisa. Imperativo feminino. Para que um gênero perceba seu imperativo sexual, o outro deve sacrificar o seu. Esta é a fonte de poder que o imperativo feminino usa para estabelecer sua própria realidade como normativa. Nada é mais ameaçador e ao mesmo tempo atraente para uma mulher do que um homem que está ciente de seu próprio valor para as mulheres. As mulheres não querem que um homem traia, mas amam um homem que pode trair.